Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou a Raquel, aqui do Começando do Zero. E hoje eu vou contar aqui pra vocês por que eu voltei a morar com meu pai aos 34 anos de idade. Deixa eu me acomodar aqui, pra ficar mais confortável de conversar com vocês. Bom, vamos lá então, vou começar a história. Vocês vão ver que algumas coisas aqui vão estar um pouquinho diferentes nesse canal. Eu vou estar falando mais do meu pai vai aparecer mais nos vídeos. E aí eu vou montar uma nova playlist aqui no canal, porque tem muita coisa acontecendo e eu resolvi compartilhar as coisas que estão acontecendo com vocês. Primeiro, porque faz parte da minha vida e eu compartilho coisas da minha vida com vocês. E segundo, porque tem muita coisa acontecendo que eu vou explicar ao longo desse vídeo, que eu acho que é importante compartilhar, porque a gente aqui tá passando uns perrenguinhos pra descobrir como fazer certas coisas, então eu acho que é uma forma de contribuir, né? Que eu já comentei em alguns outros vídeos, que essa é a minha intenção aqui no canal, contribuir de forma positiva aí pra vocês. Então vamos lá, que eu vou explicar essa história desde o começo, pra não ficar nenhum tipo de dúvida aí pros próximos vídeos que eu vou gravar pra vocês. Quando eu nasci, eu morei, a minha primeira casa foi na casa dos meus avós por parte de pai. Minha mãe e meu pai já moravam lá, nessa casa, que ficava atrás da casa principal lá da minha avó. Então tinha a casa principal da minha avó, que era onde ela com meu avô morava, e a casa de trás, que morava o meu pai em uma casa e a minha tia em outra casa lá do quintal. Aí eu morei nessa casa, até os meus 7 anos de idade. Quando eu fiz 7 anos de idade, a gente mudou pra essa casa aqui que eu moro hoje. Quando eu fiz meus 14, foi quando meus pais se separaram. E aí minha mãe continuou morando aqui comigo e com meu irmão. E o meu pai voltou a morar na casa da minha avó. Ele foi lá pra casa da minha avó e ficou morando com ele. E aí, gente, depois de alguns aninhos que ele tava morando lá, o meu avô começou a ficar doente. Ele cuidou do meu avô, mas infelizmente o meu avô morreu. Isso já faz um bom tempo, porque na época eu devia ter uns 16 anos, hoje eu tô com 34, então faz um bom tempo. Quando meu avô faleceu, ele passou a cuidar da minha avó, né? Então, assim, ele assumiu a responsabilidade de levar em médico, pra fazer mercado, enfim, ele era o único que dirigia, né? Então, ele começou a assumir umas responsabilidades lá. Só que aí ele começou a sentir necessidade, enfim, ele não queria mais morar na mesma casa que a minha avó. Mesmo porque casa de vó é casa de vó, né, gente? Casa de vó é de todo mundo, não é da pessoa, né? Todo mundo tem livre acesso, todo mundo entra e sai a hora que quer, então casa de vó é casa de vó. E ele queria um cantinho dele, e foi quando ele voltou a morar naquela casa onde eu nasci, né? Que foi aquela primeira casa que ele tinha morado lá com a minha mãe, quando eu nasci, enfim. Dessa época até os dias de hoje, ele estava morando nessa casa. Quando eu e meu irmão, nós crescemos mais, né, que nós começamos a entender mais as coisas, enfim, a gente sempre insistiu muito pra ele fazer uma reforma naquela casa, que a gente ajudava ele, porque, gente, aquela casa, ela sempre teve um problema, assim, de mofo e várias outras coisas, assim, absurdas. Só que ele nunca quis, então a gente sempre que respeitou a opinião dele, né? A gente quer tentar ajudar, mas às vezes a pessoa não quer, a gente não pode forçar, né? A gente tem que deixar a pessoa aí seguir seu caminho. Enfim, fora cuidar da minha avó, ajudar a cuidar da minha avó, o meu pai também sempre trabalhou. E teve uma fase da vida dele que ele passou a trabalhar de madrugada. No centro da cidade ele trabalhava. E assim, gente, a vida dele era uma vida muito desregrada, né? Porque meu pai era fumante, o meu pai não tinha uma alimentação saudável, o meu pai tinha os horários de sono super bagunçados por conta de trabalhar à noite. Meu pai já morava numa casa que é uma casa com muita umidade e não, sabe, às vezes até fazia uma coisa ou outra pra melhorar, mas nunca resolveu o problema 100%.
Gente, eu vou mostrar essa casa aqui pra vocês. Tá em processo de gravação, mas eu tô gravando, vou mostrar tudo pra vocês. Gente, vocês vão ficar horrorizados. Assim, se você não é inscrito ainda e quer acompanhar toda essa história, se inscreve nesse canal, que você vai ver muita coisa. Eu vou trazer muita coisa aqui pra vocês. Enfim. E aí, toda essa vida bagunçada e sedentária e de fumante fazia meu pai ficar muito doente várias vezes. E aí, o meu pai nunca foi uma pessoa de ir em médico pra se tratar, né? Ah, vou lá pra fazer uma consulta pra ver se eu tô com alguma coisa. Não, ele sempre esperava chegar no limite pra ir no pronto-socorro e ligava pra mim e pro meu irmão e a gente corria lá. E quantas madrugadas a gente já não passou em hospital, virou em hospital. Muitas. Bom, aí, graças a Deus, chegou a fase do meu pai se aposentar, né? Então, ele teve a aposentadoria dele. Só que aí, eu e meu irmão, ele teve a aposentadoria dele e eu e meu irmão estávamos super felizes, né? Porque a gente falou, pô, legal, ele vai se aposentar, vai curtir a vida dele, talvez essa questão da saúde dele melhore. E aí ele não quis parar de trabalhar. Não, vou continuar trabalhando, quero continuar trabalhando. E foi por mais uns 2 ou 3 anos trabalhando, se eu não me engano. Só que aí ele começou só a piorar. E a gente sempre insistindo muito, pai, se aposenta, vai curtir sua aposentadoria, vai passear, vai viajar. E foi uma fase que a minha avó vendeu algumas casas que ela tinha e comprou um apartamento na praia. Vou mostrar pra vocês também esse apartamento, tá bom? E comprou esse apartamento na praia. E aí eu falei, muda pra praia com a sua mãe, vai passear, vai viver, sabe? Chega de trabalhar. E aí a gente até foi, eu e meu irmão, a gente foi falando, até que a gente conseguiu convencer ele de ir lá descansar. E aí ele se aposentou, tanto teoricamente como fisicamente, e pra gente foi um alívio, assim, ele ter se aposentado, enfim. E aí, quando ele se aposentou, ele realmente foi pra praia, morar lá, passar umas temporadas. Mas assim, ficou uma coisa meio lá, meio cá, né? Ele vinha pra cá, passava uns dias, e aí eles voltavam pra praia. Quando foi em janeiro desse ano, eles estavam morando na praia. E aí, quando foi lá pro dia 18, 19 ou 20, não lembro, mas ele me ligou falando que ele não tava muito bem, né, que ele tinha que ir pro hospital. E aí eu falei, pai, o seu caso é um caso de tratamento, não é um caso de pronto-socorro, você sabe disso, né, você tem que se tratar, né, ir pro pronto-socorro, eles vão te dar remédio na veia e é isso. E aí eu falei, eu vou pegar o endereço do hospital que o seu convênio atende aí embaixo e você vai para esse hospital. Tá bom. Foi? Não foi. E aí, um dia, eu mandando mensagem pra ele, porque a gente se falava praticamente todos os dias, mandando mensagem, nada dele responder. Aí, quando foi umas 10 horas da noite, eu perguntei pra minha tia se ela sabia do meu pai, né? Porque eu tava tentando falar com ele, eu não tava conseguindo. E aí, ela falou que ele tinha sido internado, que ele tinha ido pro hospital naquela tarde. E quando era umas 6 horas da tarde, eles internaram ele. E foi, assim, uma doideira, eu tentando ligar pro hospital, tentando resolver tudo aqui de São Paulo, e não tem jeito, gente, não tinha jeito. Então, assim, primeira situação, né, pais que moram longe, quando precisa de uma assistência, pra gente fica muito difícil, porque a gente trabalha aqui em São Paulo, a gente tem a nossa vida aqui. E aí, pra gente se deslocar até lá, até o local, às vezes é complicado, né? A sorte é que, assim, a gente tem uma questão de ter horários mais flexíveis nos nossos empregos. E era o meu último dia de férias daquele. Então, assim, foi muita sorte. Tudo se encaixou certinho pra gente poder ir lá e resolver. Aí, no dia seguinte, de manhã, a gente desceu lá pra Praia Grande. E aí a gente foi pra resolver esse assunto do meu pai. Quando chegou lá, ele tava bem, tava internado, tava com oxigênio, mas tava bem. E ele tinha sido internado por problemas pulmonares, né, por conta de ser fumante. E eu sei que a gente passou a manhã inteira, assim, tô resumindo bem tudo pra vocês. A gente passou a manhã inteira no hospital,
Quando foi próximo ao almoço, umas 11 e pouco, a gente falou assim, bom, vamos pegar os documentos dele e vamos passar lá, já ver a avó, tudo, né? Pegar algumas roupas do pai, porque ele vai subir para São Paulo, não tem condições dele ficar aqui, da gente levar ele em médico aqui, sendo que a gente tem que trabalhar amanhã, tem um monte de coisa, então a gente precisa levar ele para São Paulo. E aí a gente ficou mais um tempo lá esperando o médico, gente, e olha que coisa de louco, né? Olha o que a gente ainda passa. Ele tem um amigo lá na Praia Grande, o Rony. Gente, uma pessoa super querida, super especial. Ele já tinha comentado, mas eu não conhecia pessoalmente. E quem ajudou a levar ele pro hospital, tudo, né, nesse dia pra ser internado, foi ele, o Rony. E eu consegui o telefone dele com a minha tia, né, e liguei pra ele pra agradecer, pra ver se os documentos do meu pai estavam lá, enfim. E, gente, ele me deu uma bronca, tipo, meio... Ele falou assim, vocês não têm noção. Ele falou assim, a gente já tava aqui preocupado, porque a gente sabia que ele tinha filhos, que ele falava, mas a gente nunca via os filhos, então a gente, né, já tava aqui até quase acionando. Nem sei o que ele queria acionar, se era a polícia, o que era, não sei o que dá pra acionar. Como assim? Gente, os filhos não cuidam. Eu falei, meu Deus, a gente cuida sim, né? Porque a gente mora em São Paulo, meu pai não fala tudo pra gente que tem que falar, enfim. E aí eu falei, olha, daqui a pouco eu vou dar um pulo aí no prédio, né, pra ver minha avó, a gente conversa, tudo bem. E aí a gente resolveu ir lá, ver minha avó, a gente deixou meu pai no hospital, aguardando, né, porque aí tinham informado pra gente que que o médico só ia passar na parte da tarde. Aí a gente foi na minha avó pegar roupa, fomos almoçar, enfim. E conversamos com esse amigo dele, gente, a gente tava já, tipo, aqueles filhos que abandonam o pai, sabe? Na cabeça das pessoas lá. A gente tava, tipo, filhos que abandonaram os pais. Olha que vergonha. Eu falei, meu Deus, eu não sei onde enfiar minha cara, porque não é isso, né? Olha a situação, enfim. E aí, a gente foi lá ver minha avó. E quando a gente chegou dentro do apartamento, que a gente bateu o olho na minha avó, eu falei assim, eu fui pro meu irmão, a avó, não sei, ela não tá bem. Porque eu tinha passado lá uns 2 meses antes, bem de passagem mesmo, que eu tava vindo de outro lugar e passei lá só pra dar um oi pra todo mundo. E daquela época, assim, 2 meses ela emagreceu muito. E a forma que ela tava, eu falei, ela não tá bem, ela não tá legal. Pra vocês entenderem, com o meu pai a gente sempre teve muito contato. Mas com a família dele, a gente não teve muito contato, né? Infelizmente. E eu digo infelizmente porque depois que eu fiquei mais velha, tudo, eu enxerguei um lado deles que eu não conhecia. São pessoas que eu gosto de estar perto, que são pessoas divertidas, engraçadas, pessoas sempre de bem com a vida. Então, eu digo infelizmente de não ter convivido por conta dessas coisas, né? Mas enfim, voltando, quando eu vi minha avó, né, eu falei de falar com os meus primos, mesmo porque a gente acaba nem se sentindo tanto assim no direito de tomar atitudes sozinhos, né, mesmo pela falta de contato. Na verdade, não é que a gente tinha 0 contato, mas meus primos tiveram mais contato com ela do que eu e meu irmão. E aí a gente montou lá um grupo no WhatsApp pra conversar e eu falei, gente, eu acho que a avó não tá bem não, acho que ela precisa ir no hospital, né, eu achei que ela emagreceu muito da última vez que eu vi ela, e aí, o que vocês acham, né? E aí, como eles estavam sempre mais presentes lá, eles super concordaram na hora de ir buscar ela e trazer ela pra São Paulo também, pra poder fazer o tratamento. Porque a minha avó tem convênio, mas muitos convênios, gente, se vocês não sabem, muitos convênios não atendem em outras cidades, né? Então, e os convênios que normalmente tem outros lugares pra atender são muito mais caros, enfim. E aí a gente sentiu essa necessidade de trazer ela pra São Paulo. Só que como eu tava atrás dessas coisas do meu pai, e a gente não sabia que hora que a gente ia sair de lá,
Aí isso ficou meio por conta do meu primo, que foi buscar ela lá no mesmo dia. Aí vimos minha avó, fomos comer, e aí voltamos pro hospital. E nada do médico, a gente ficou a tarde inteira lá. E gente, assim, é cada situação que a gente vê em médico, né? Porque a única coisa que a gente precisava era de uma transferência. A gente precisava falar com o médico para saber quais eram as condições dele, para saber se a gente podia fazer uma transferência, pôr ele no carro e subir para São Paulo, ou fazer essa transferência por ambulância, enfim. E nada, e nada, e nada, e a gente tava vendo que a gente ia virar a madrugada ali, e nada. E eu achei incrível como as pessoas não te comunicam das coisas, né? Porque elas podiam ter falado assim, olha, infelizmente o médico não vai mais passar hoje. Por quê? Porque o médico não tinha ido pro hospital, né? Aquele dia o médico que dá alta resolveu faltar e tudo bem. E aí a gente ficou lá esperando e ninguém veio avisar que o médico só ia passar na manhã seguinte. E aí quando foi umas 6 horas da tarde, a gente conversou com a minha mãe, que é enfermeira, a gente conversou com algumas pessoas lá, entre meus primos também, todo mundo junto. E aí eu e meu irmão resolvemos que a gente ia pegar meu pai, tirar do hospital e levar e trazer ele para São Paulo. Então a gente, a partir desse momento, a gente ficou uma hora observando muito ele. Ele já estava em condições de tirar o oxigênio, né? O problema é que a saturação dele estava variando bastante. E aí a gente pegou e ficou observando, tira oxigênio, põe oxigênio e enfim, pra ver como ele ia ficar. E a gente falou, meu, a gente vai sair com você aqui de São Paulo, aqui da praia, e vai direto pro pronto-socorro em São Paulo. E foi isso que a gente fez. Gente, você pode fazer isso. Você que é da família, você tem o direito de tirar o paciente do hospital. Óbvio, eu não sei se, por exemplo, se o paciente estiver numa péssima condição, se eles deixam sair, não sei, tá bom? Mas o meu pai não estava numa péssima condição, mas ele estava em observação, ele nem estava internado ainda. E aí a gente queria trazer ele, então a gente simplesmente assinou um papel dizendo que nós estávamos abandonando o hospital, que a gente queria trazer ele, né? Isso eu sei que pode, já fiz outras vezes também com o Vinícius. E então, assim, é como se o hospital tirasse a responsabilidade dele caso acontecesse alguma coisa no caminho. Tentamos pedir transferência dele com a ambulância pelo convênio. O convênio não autorizou, porque tinha que ter o laudo médico dizendo o que ele tinha para eles poderem mandar a ambulância adequada. Gente, é o caos. Os pais morarem em outra cidade, dar algum problema que você precise trazer para São Paulo de ambulância, é um caos, né? A responsabilidade é toda sua. E a gente falou, não, meu, vambora. A gente observou, viu que ele tava bem. E ainda eu falei assim, bom, o que a gente pode fazer, porque o medo era a saturação dele, tá subindo e descendo. A gente pega ele, sai daqui do hospital e passa numa farmácia pra comprar esqueci o nome do aparelhinho, aquele aparelhinho que põe no dedo, assim, pra medir a saturação, né? E aí, a gente mede a saturação. Se a saturação já tiver, se a saturação dessa movimentação que a gente fez com ele estiver ruim, a gente corre aqui mesmo na Praia Grande para um hospital do convênio dele. Se tiver bom, meu, a gente arrisca, pega e sobe a estrada, mesmo porque da Praia Grande até São Paulo, né, não é uma viagem absurdamente longa e qualquer pepino que der no caminho, né, a gente conversou com enfermeiras lá também. A gente para o carro, aciona a urgência, como se tivesse acontecido alguma coisa ali com ele. Se a gente perceber, por exemplo, que tá caindo muita saturação de coisa de doida, né? Mas graças a Deus deu certo. A gente já aciona a ambulância, aciona o socorro do convênio, e aí eles são obrigados a ir buscar. E aí eu falei, vamos arriscar. Aí não, olha a situação, a gente sai, vai em uma farmácia, vai na outra, passamos em 500 farmácias e não tinha o aparelhinho. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, eu subi na mão, entenderam, né? Subi.
Porque era o tempo todo, pai está bem, tá respirando bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, graças a Deus, gente, deu tudo certo, loucura, mas deu tudo certo. A gente chegou aqui em São Paulo, já a primeira coisa que a gente fez foi ir pro hospital. E aí foi medicado, tudo certinho, e aí eu já trouxe ele aqui pra casa, né? Primeiro, porque já era muito tarde pra ir pra casa dele, arrumar comida pra ele comer, essas coisas todas, então vamos lá pra casa. E aí aqui em casa, cheguei, minha avó, que é minha avó por parte de mãe, que mora aqui, ela já tinha feito uma sopinha pra gente. Obrigada, linda. Ela é linda, gente. E aí eu falei, vamos pra lá, você já come tudo, né? Beleza. Quando foi no outro dia, meu irmão foi buscar as roupas dele lá na casa dele. Só que assim, a gente não pôde levar ele de volta, porque o meu irmão falou que quando chegou na casa dele, gente, ele desconjurou. Porque a casa dele também já estava fechada há algum tempo, porque nos últimos meses ele estava morando na praia. E assim, a quantidade de bolor na parede, quando eu mostrar o vídeo pra vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Não tinha condições dele voltar lá naquela casa. E pra casa da minha avó, da mãe dele, a gente também tava tentando evitar. Porque a minha avó já também tinha emagrecido muito, tava fraca, a gente não sabia o que ela tinha. Precisava levar ela no hospital, que era uma coisa que meu primo ficou de fazer, né, durante a semana. E o meu pai fez teste para Covid, para ver se ele não estava com Covid. E o resultado, a gente ainda não tinha o resultado em mãos. Então, ele ficou aqui na minha casa. E aí, nesse meio tempo, a gente ficou nessa situação de, pai, ou você vai alugar uma casa nova para você ficar, uma outra casa, porque uma pessoa com problemas pulmonares não tem condições de ficar naquela casa que você tá. Ou a gente vai fazer uma reforma naquela sua casa, que eu acho que nem reforma talvez resolveria tanto assim, ou você mora aqui. E aí as coisas foram acontecendo, a gente esperou, ele tava fazendo tratamento, a gente foi esperando pra ver como as coisas iam ficar. E nesse meio de caminho, infelizmente, a minha avó, a mãe dele, faleceu também. E aí foi já assim, a gente já tava pensando dele ficar por aqui. E depois que ela faleceu, aí que não tinha mais motivos pra ele voltar pra lá mesmo, porque o que segurava muito, assim, o meu pai lá, né, não segurava, mas assim, o principal motivo do meu pai ficar morando lá perto, lá naquela casa, tudo era estar com a minha avó, ajudar a minha avó. E agora, como não tem mais, então, ele ficou por aqui. Mas assim, gente, foi uma coisa muito rápida, tipo, ela veio pra São Paulo, meu primo trouxe ela, aí levou no hospital, né, levou assim no pronto-socorro pra ela fazer exames, ela tava com algumas infecções, infecção de urina, enfim, ela já tinha 85 anos, se eu não me engano, e ela já tinha problemas no coração, tudo, ela ficou uns dias internada, se eu não me engano. Gente, como tem coisa que a cabeça da gente deleta, né? Assim, quando é coisa ruim, a gente, sei lá, minha cabeça deleta muita coisa, assim, que não é boa, minha cabeça deleta. Mas eu acho que foi uma semana que ela ficou internada. E aí, nesse meio tempo, ela foi melhorando, ia ter alta. E aí, no dia que ela foi ter alta, ela falou que não tava bem, não tô bem, não tô me sentindo bem. E aí deixaram ela mais um dia lá no hospital pra fazer mais exames. E também, assim, estavam esperando vários resultados ainda de exame que ela tinha feito e não tinha saído. E aí, 2 dias depois, ela teve um problema cardíaco, né? O coração, teve um infarto e não aguentou. E faleceu. E aí a gente resolveu que meu pai vai ficar morando aqui comigo. A gente vai fazer algumas reforminhas aqui na casa, porque eu só tenho um quarto, né? Então no momento eu tô dormindo na sala e deixei minha cama pra ele dormir. Mas a gente vai dar uma mexida aqui, eu vou mostrar pra vocês também. Quis contar toda essa história pra vocês entenderem aí o que aconteceu, por que ele veio morar aqui comigo. A gente tá levando ele em médicos agora pra ele se tratar, ele tá super bem, gente. 15 dias que ele parou de fumar, agora faz um pouco mais já, mas com 1 semana, 2 semanas que ele parou de fumar, ele já era outra pessoa, ele rejuvenesceu
uns 10 anos, assim, absurda coisa, absurda. Como o cigarro é péssimo e faz mal, né? E é isso, assim, eu quis contar essa história pra vocês, pra explicar o porquê que ele está morando aqui. E daqui pra frente vai ter muito conteúdo no canal aí sobre esse momento que a gente tá vivendo. Dar essa reformada aqui, né? Eu já estava no processo de finalização aqui da minha casa, pra quem acompanhei no canal sabe, né? Tinha uma pintura de parede, uma coisa ou outra, mas agora a gente vai dar uma mexida aí na estrutura pra fazer mais um quarto aqui pra ele. A gente tá mexendo na casa dele porque tinha as coisas dele lá, então muita coisa a gente tá doando, muita coisa a gente tá jogando fora, o que ele quer trazer pra cá a gente tá trazendo. Tô gravando um vídeo pra mostrar pra vocês e infelizmente agora também tem essa questão das casas que minha avó tinha, né? E aí eu vou gravando aí pra vocês. Tinha casa de aluguel, tinha essas outras casas, inventário, essas coisas todas. Gente, assim, que caos. É um caos, é um caos, é um caos. Eu até falei pra minha mãe e pro meu pai que, pelo amor de Deus, eu não quero passar por isso de novo, não. É muito, eu não sei a palavra pra usar, porque você não tem um tempo pra tipo, ter o luto. A pessoa morre, você já tem que sair correndo pra dar entrada em um monte de coisa, porque senão o governo, sei lá que porcaria que cuida dessas coisas, eles colocam assim de uma forma... Não, assim, eu sei que é cartório, um monte de coisa, mas isso vem lá de cima, né? Mas eles já vão te dando multa, vão te dando um monte de coisa, sabe? Então você não tem um tempo pra pensar, pra respirar. Se você não quer falar sobre isso, você tem que falar, porque não tem saída. E aí eu já avisei, pelo amor de Deus, vocês vende tudo, torra todo o dinheiro pra não deixar nada pra ninguém, pra não ter que pagar ninguém, nem advogado, nem nada, porque é dor de cabeça. É muita dor de cabeça. E aí eu vou compartilhar tudo aqui com vocês, essa mudança do meu pai, vou compartilhar com você o que vai ser feito agora dessas casas da minha avó. E então acompanhem aí tudo que vai acontecer daqui pra frente, se inscreva no canal. Esse vídeo eu termino por aqui, se alguém tiver alguma dúvida deixa aí nos comentários. E é isso, gente. Muita coisa mudou, né? Às vezes a gente tá vivendo ali nossa vidinha e aí do nada, tipo um sopro, um estalar de dedos, tudo muda, se transforma, loucura, loucura, loucura. Mas é isso, um beijo pra vocês. A gente se encontra no próximo vídeo com muitas informações novas. Acompanhem aí, tá? Tchau!